Olá, queridos alunos e alunas. E o conteúdo que vamos ver hoje é tabela periódica. Aí você me pergunta, por que existe a tabela periódica? Professora, eu já vi até a tabela periódica lá, eu sei que ela é um símbolo da química, é uma representação da química, uma das principais representações. Mas por que existe essa tabela periódica? Vamos lá. Gente, a tabela periódica, ela foi criada por uma necessidade básica de se organizar os elementos químicos que já eram conhecidos. Vamos lá, imagina, gente, que você seja um colecionador de figurinhas, por exemplo. E aí a sua coleção ela começa a crescer de uma maneira aí que você não consegue controlar e não consegue organizar. Então você vai e tenta arrumar uma maneira de organizar essa sua coleção, certo? Seja por ordem alfabética, seja pela cor, enfim, você vai tentar encontrar algum critério. E aí, gente, o que é que acontece? A tabela periódica, certo? Ela nada mais é do que a organização dos elementos químicos. No início do século XIX, vários elementos químicos eram conhecidos e não se tinha um critério de organização. Foi quando, em 1869, Dmitri Mendeleev criou uma maneira de organizar os elementos baseado na ordem crescente da massa atômica, tá bom? Aí aqui eu coloquei aqui no slide para vocês o Dmitri Mendeleev e coloquei a maneira como ele organizou os elementos na ordem crescente da sua massa atômica, tá? Só que o que acontece, gente? No entanto, a tabela de Mendeleev tinha algumas falhas. Por quê? Porque tinha alguns elementos que ficavam numa mesma coluna e que não tinha nenhuma propriedade lá semelhante. Foi aí que em 1913, Henry Moseley, ele determinou as bases da tabela periódica atual, que a gente conhece hoje. Ao invés de organizar os elementos em ordem crescente de massa, Mendeleev ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Então vamos lá. A tabela periódica atual ela é organizada de acordo com a ordem crescente do número atômico. Ok, gente? E aí eu coloquei aqui no slide para vocês os elementos químicos pertencentes a essa tabela periódica com seus determinados grupos e períodos que a gente vai aprender agora no seguinte slide. Ó, a tabela periódica, coloquei aqui um resumozinho para vocês, dá pausa aí no vídeo, copia no caderno. Arrumando-se os elementos químicos em ordem crescente de seus números atômicos, observou-se uma repetição periódica de propriedades físicas e químicas. Por isso que a tabela periódica atual, ela é organizada de acordo com a ordem crescente do número atômico. Mas vamos lá com mais informações. Existem 7 linhas horizontais, que a gente chama de períodos. E existem 18 linhas nas verticais, que a gente chama de grupos, beleza? O grupo, gente, 1 e 2, e do 13 ao 18, a gente chama de elementos representativos, tá bom? E os grupos de 3 a 12, a gente chama de elementos de transição. E aí, logo embaixo, tá bom, na tabela periódica, que vocês vão ver no seguinte slide, existem 2 linhas longas de elementos, que foram colocadas fora da tabela periódica, que a gente chama de elementos de transição interna, que são os lantanídeos, que é a primeira linha, e tem os actinídeos, que é a segunda linha. E aí, ó, gente, nesse próximo slide aí, tem mostrando para vocês alguns elementos químicos e tem o nome dos determinados grupos que eles pertencem, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho, vou colocar aqui para vocês. Aqui eu tenho o grupo 1, tá? Os grupos, todos eles estão aqui na vertical. Aqui eu tenho os elementos do grupo 1, beleza? Aqui, ó, são esses elementos daqui. Todos esses elementos daqui, eles pertencem ao grupo 1. Todos esses elementos daqui, ó, eles pertencem ao grupo 2, tá? Todos esses elementos daqui, ó, eles pertencem ao grupo 13. Todos esses elementos daqui é o grupo 14. Aqui, ó, gente. E cada grupo desse daí tem um determinado nome. Todos esses elementos daqui, ó, pertencem ao grupo 15, tá? Todos esses elementos daqui pertencem ao grupo 16.
Aqui é o 17, ó, os grupos eles estão todos na verticais, ó. Todos esses elementos daqui é o grupo 17. E todos esses elementos daqui, eles pertencem ao grupo 18, certo? Bora lá. Vamos observar mais outras considerações. O grupo 1, esse daqui que eu circulei, ó, que eu mostrei pra vocês, tá? Ele é chamado de metais alcalinos, tá, gente? Todos esses elementos do grupo 1 são chamados de metais alcalinos. Aqui eu tenho o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, tá? Todos esses elementos daqui, eles participam do grupo 1, menos o hidrogênio, tá, gente? Que tá aqui, ó, menos o hidrogênio, esquece o hidrogênio não. Mas todos esses daí que eu grifei embaixo pertencem ao grupo 1. E ao grupo 2, Camila? Ó, grupo 2, a gente chama de metais alcalinos terrosos, beleza? Aqui, ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Então, todos esses elementos daqui, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. E assim por diante, gente. Esses elementos daqui, ó, do grupo 3 ao grupo 12, são chamados de metais de transição, tá? São esses daqui, ó, do grupo 3 até o grupo 12. Todos esses elementos daqui que eu tô circulando, eles são os metais de transição, os elementos de transição. E aqui eu tenho, ó, o grupo do boro, que é o grupo 13, tá? Aqui, ó, pertencente aqui, grupo 14, que é o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio, 15, o 16 do calcogênio, o 17 do halogênio e o 18 dos gases nobres. Aí aqui tem a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que são essas duas linhas que estão aqui embaixo, ó. A primeira linha, tá? Ela é da série dos lantanídeos e a segunda linha é da série dos actinídeos. Beleza, gente? Bora simbora. Dá pausa aí, copia o nome de cada grupo aí que pertence, os elementos químicos e vamos adiante. Aqui é a nossa tabelinha atual, tá? Nossa tabela periódica atual. E aí eu tenho os elementos representativos, que são os elementos que apresentam como subnível mais energético os subníveis S ou P. Como assim, Camila? Quando eu estou fazendo a minha distribuição eletrônica, gente, se na minha distribuição terminar em S, ou seja, 3S2, 3S1, 4S2, 4S1, 5S2, enfim, se terminar em S, são elementos representativos. E também se terminar em P, ou seja, 5P1, 3P1, 2P1, 2P5, 3P6. Então, todos os elementos que terminam em S e em P, a gente chama de elementos representativos, tá? E todos os elementos que na minha distribuição eletrônica termina em D, são elementos de transição, ou seja, de transição externa. E os que terminam em F são os chamados elementos de transição interna, beleza? E aí, gente, bora lá. Como identificar a posição do elemento químico na tabela periódica? O que é que pode acontecer? Eu posso dar para vocês lá em alguma questão, o Enem pode dar para vocês em alguma questão, um elemento químico, pode dar um número atômico, pode pedir para vocês realizarem a distribuição eletrônica. A gente já vem fazendo isso já na aula passada. Mas aí ele pode pedir o seguinte: identifique em que grupo e em que período esse determinado elemento ele está na tabela periódica. E aí o que é que você precisa saber, pessoal? Bora lá. Você precisa saber o seguinte, gente. Ó, a camada de valência, ela determina qual período que o elemento químico ela se encontra. Beleza? A camada de valência, que é a maior camada, ela vai dizer qual é o período que o elemento químico se encontra. E o subnível mais energético, ou seja, o último que eu distribuí, determina a família e grupo que o elemento químico ele se encontra. Então, através da camada de valência, eu vou descobrir qual é o período que o meu elemento químico se encontra na tabela periódica. E através do subnível mais energético, eu vou determinar qual é a família e grupo que meu elemento químico ele se encontra, tá bom? Então, gente, o período e o grupo e família, eles são identificados a partir da distribuição eletrônica. Por isso que eu chamei tanto a atenção para que vocês aprendessem bem certinho como é que eu faço a minha distribuição eletrônica, para que a gente possa continuar com o assunto do primeiro ano. Dá pausa aí no vídeo aí, copia no caderno.
Então, gente, vamos agora aprender a identificar os grupos e famílias através do subnível mais energético. Dá pausa aí agora, copia essa tabelinha daí que vai ser de extrema importância para que vocês respondam os exercícios, tá certo? Vamos lá. S1. Se eu realizo a distribuição eletrônica do meu elemento químico e termina em S1, por exemplo, o sódio. O sódio tem número atômico igual a 11. Então, se eu realizo a distribuição eletrônica do sódio, eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Termina em S1. Isso significa que é a família dos metais alcalinos, tá? O grupo 1. Então, todos os elementos químicos que na minha distribuição eletrônica terminar em S1, ou seja, o subnível mais energético for S1, isso significa que é a família 1A, grupo 1 ou metais alcalinos. Já o S2, tá? Que é a família 2A, grupo 2, metais alcalinos terrosos, são todos os elementos químicos que quando eu faço a distribuição eletrônica, ele termina em S2. Por exemplo, o magnésio. O magnésio eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Terminou em S2, pessoal. O subnível mais energético foi o S2. Eu já concluo já que é um elemento químico pertencente ao grupo 2, que é o elemento dos metais alcalinos terrosos. Já P1, os elementos que quando eu realizo a distribuição eletrônica termina em P1, isso significa que é a família do boro. Por exemplo, o alumínio. O alumínio tem número atômico igual a 13. Então, se eu realizo a distribuição eletrônica dele, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, isso significa que é o grupo 13, família 3A, família do boro. Gente, se terminar em 2P1, 3P1, 4P1, 5P1 e assim por diante, isso significa que é um elemento do grupo 13. Terminou em P1, família do boro, grupo 13. Já quando eu realizo a minha distribuição eletrônica e o subnível mais energético é o P2, isso significa que é a família do carbono, grupo 14, família 4A. Grupo 15 foi quando eu realizo a distribuição eletrônica e o subnível mais energético é o P3. Então eu tenho o chamado família do nitrogênio, tá? Já o grupo 16 são todos os elementos químicos que quando eu realizo a distribuição eletrônica, ele termina em P4, beleza? É o chamado família do calcogênio. 2P4, 3P4, 4P4, terminou em P4, é família do calcogênio. O subnível mais energético é que vai determinar o grupo ou a família. Já quando eu termino em P5, é o grupo 17, que é a família do halogênio, tá? A família 7A. Então, todos os elementos químicos que terminarem em P5, isso significa que é a família do halogênio. Por exemplo, o flúor. O flúor tem número atômico igual a 9, gente. Se você realizar a distribuição eletrônica do flúor, eu tenho 1S2, 2S2, 2P5. Terminou em P5, é família do halogênio. Já matou aí já a questão. Já o P6 são os gases nobres, tá, gente? Que é o grupo 18 ou família 8A, como você preferir chamar. Beleza, pessoal? Tem um exemplo aí do neônio, que tem um número atômico igual a 10. Se você realizar a distribuição eletrônica, você vai ver que vai terminar em P6. E aí você já identifica já e mata a questão, que é um elemento químico pertencente à família dos gases nobres, tá? Vamos embora. Eu coloquei um exemplozinho, porque com exemplo fica tudo mais fácil, tá? O sódio, a gente tinha falado do sódio aí no slide anterior. O sódio tem número atômico igual a 11. Dá pausa no vídeo, copia o que está escrito, vai ficar bem mais fácil de você entender se você copiar, tá, gente? A partir do momento que você copia, você vai fixando conteúdo, vai lendo, escrevendo, e assim o aprendizado vai ser melhor. Olha, o sódio tem número atômico igual a 11. Vamos supor que tem lá uma questão lá, sódio número atômico igual a 11. Identifique qual o período, identifique qual a família e grupo. Para identificar o período, gente, eu identifico a partir da camada de valência. A camada de valência é aquela maior camada. Ou seja, o sódio, número atômico igual a 11. Realizo a distribuição eletrônica. Muito importante você aprender a realizar a distribuição eletrônica. Então, ó,
1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Qual é a camada de valência, gente? A gente aprendeu na aula passada. 3, não é? Não é a maior camada que eu tenho aí? Então, 3 é a camada de valência. Isso significa que ele pertence ao terceiro período. Vê como é fácil. Identifico qual é a minha camada de valência na minha distribuição eletrônica e a partir daí a gente identifica qual é o período. Terceira camada, terceiro período. Show de bola. E agora para identificar a família e o grupo, tá? Que o elemento sódio, ele se encontra na tabela periódica. Gente, no slide anterior, eu coloquei uma tabelinha aí para vocês, que quem termina em S1 significa que é elemento químico pertencente à família 1A, grupo 1 dos metais alcalinos. Então, a partir do subnível mais energético, ou seja, o último distribuído, eu consigo identificar qual é a minha família e meu grupo. Eu pedi para vocês anotarem aí no caderno, é só vocês identificarem. Vamos embora. Aí, ó, pessoal, eu tenho aí o sódio, ele tá aí circulado de vermelho, tá? Isso significa que o sódio, ele pertence ao grupo 1, tá vendo? Família 1A, metais alcalinos e ao terceiro período. Os períodos, eles estão na horizontal e os grupos, eles estão na vertical.